Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos sons de uma das máquinas mais incríveis que existem, o coração humano. Essa aqui é uma análise sobre a arte de ouvir e principalmente de entender o que cada batida quer nos dizer. E essa pergunta é bem profunda, né? Porque, olha, um estetoscópio não é só um aparelho. É, na verdade, uma janela, uma forma de ouvir a história que o coração conta a cada pulsação. Um ritmo que, no fundo, narra a nossa própria saúde. Ok, então vamos direto ao ponto. A ausculta do coração, isso não é só um procedimento médico, não. É a arte de decodificar uma linguagem secreta, sabe? Cheia de ritmos, de pausas e, às vezes, de uns ruídos que contam uma história que ninguém estava esperando. E como qualquer idioma, esse também tem um vocabulário básico. Um som que, com certeza, quase todo mundo já ouviu em algum lugar, o famoso tuntá. É exatamente por aqui que a nossa investigação sonora começa. Então, vamos começar pelo essencial, pelo começo de tudo. A nossa primeira missão aqui é desmontar esse ritmo, esse tuntá, e entender o que cada parte dele, cada bulha, como se diz no jargão técnico, realmente significa. Olha, o pulo do gato aqui é sacar que tuntá não é uma coisa só. São dois eventos bem diferentes. O tum, que a gente chama de B1, é um som mais grave, mais longo. Ele marca a força da contração do coração. É o som das válvulas atrioventriculares se fechando. Já o tá, ou B2, é mais agudo, mais curtinho, é tipo um estalo, que marca o relaxamento, quando as válvulas semilunares se fecham. Um é pura potência, o outro é precisão. Agora, pensa num detetive. Ele precisa saber exatamente onde procurar as pistas, certo? Com a ausculta, é a mesma coisa. O tórax funciona como um mapa, com lugares certinhos, que dão acesso a diferentes vozes do coração. E esse mapa, ele é fundamental. Não dá para simplesmente colocar o estetoscópio em qualquer lugar e esperar clareza. Existem 5 pontos principais de escuta, os chamados focos, que são os locais onde o som de cada válvula chega mais nítido, mais limpo, sabe? Sem a interferência dos outros ruídos. E cada foco leva o nome da válvula que a gente consegue ouvir melhor ali. Então, temos o foco aórtico e o pulmonar lá em cima, o tricúspide mais para baixo e o mitral, que fica bem na pontinha do coração, no que a gente chama de ápice. É, literalmente, uma topografia sonora. Beleza? Agora que a gente já entendeu o ritmo básico, a investigação fica mais profunda. Porque além do tum, tá, o coração às vezes faz outros sons, que são como pistas adicionais. Algumas são totalmente normais, mas outras são como sussurros, sinais bem sutis de que alguma coisa pode não estar 100%. O que esse resumo mostra é fascinante. Pensa só, B1 e B2 são a nossa base, o normal para todo mundo. Mas aí, de repente, aparece uma B3, o som do sangue enchendo os ventrículos muito rápido. Em jovens, geralmente está tudo bem, mas em adultos, opa, já acende um sinal de alerta. E a B4? Pode ser o coração avisando que está trabalhando mais do que deveria, lutando contra uma pressão alta. São pistas valiosíssimas que pedem uma investigação mais a fundo. Mas agora a narrativa muda um pouco de tom. A gente deixa essas pistas mais sutis para trás e entra no território dos sons que são, quase sempre, um verdadeiro alarme. Sons como os sopros e os atritos, eles são como os grandes vilões, ou melhor, as grandes pistas dessa nossa investigação. Eles não fazem parte do ritmo normal e basicamente nos dizem que a mecânica do coração pode estar comprometida. Hoje a gente vai focar no mais comum de todos, o sopro. Então, vamos dedicar a parte final dessa análise para decifrar esses sons. Porque, no fundo, entender um sopro é como conseguir interceptar uma mensagem muito importante que o coração está tentando nos enviar. Tá, mas afinal, o que é um sopro? Imagina um rio com a água fluindo calminha, sem barulho. Agora, imagina que alguém jogou um monte de pedras no meio do caminho. A água vai bater nas pedras, criar redemoinhos, vai fazer barulho, certo? Um sopro é exatamente isso. É o som de redemoinhos no sangue, um fluxo que deixou de ser suave e se tornou turbulento. E a causa mais comum para isso são problemas nas válvulas. Se uma válvula está mais apertada ou não fecha direito, ela funciona como aquelas pedras no rio. O sangue é forçado a passar por um caminho mais difícil, e isso gera a turbulência. O som que se ouve é o resultado direto dessa dificuldade mecânica. E aqui vem a parte mais crucial para um bom detetive. O timing. Quando exatamente esse barulho acontece? Se o sopro aparece entre o tum e o tá, ele é sistólico, ou seja, acontece durante a contração. Agora, se ele vem depois do tá, ele é diastólico, durante o relaxamento. Saber o quando o ruído acontece é a pista-chave para descobrir onde está o problema.
No fim das contas, fica bem claro que tudo isso é informação. Desde o simples tum-tá até um sopro mais complexo, cada som é um capítulo na história da nossa saúde. A ausculta nos lembra que, para entender o corpo, a primeira e mais importante habilidade de todas é saber escutar. E essa é a grande reflexão que fica, né? No meio de tanta correria, de tanto barulho no dia a dia, será que a gente está parando para ouvir as mensagens mais importantes, aquelas que o nosso próprio corpo envia? A resposta pode estar a apenas um batimento de distância. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.